Então, em primeiro lugar, muito obrigado por ter nos recebido, né, para esse projeto de investigação. A entrevista, como eu disse, é uma conversa basicamente sobre a sua trajetória profissional, acadêmica. Mas antes disso, gostaríamos de ouvi-lo um pouco a respeito da sua formação. O senhor é do Porto mesmo, né? Nasceu... Sim, nasci no Porto em 1956 e fiz a minha formação em História. Comecei o curso de História em 1973, a data é importante porque é um ano antes da Revolução Democrática Portuguesa, e terminei em 1978. E foi uma escolha muito ditada por razões de natureza ideológica, isto é, para o meu grupo de pares, que todos foram formados no ambiente do esquerdismo juvenil pós-maio de 68, a questão essencial punha-se em saber como melhor poderíamos contribuir para as lutas sociais. E alguns de nós diziam que era preciso fazer filosofia, e outros diziam que filosofia sem compreender as condições materiais de existência não era nada, e portanto foram ou para a História ou para a Economia. Eu nunca gostei muito, nessa altura não gostava muito de matemática, e tinha uma formação mais de natureza humanística, fui para a História. Mas o ponto relevante aqui é que Sociologia não era então opção em Portugal. Agora, antes disso, a sua família, os seus pais eram de que... Eram ambos enfermeiros, portanto a minha família era da pequena burguesia urbana do Porto. Fui o quinto filho nascido, o quarto sobrevivo, e esse ponto é importante porque a minha família viveu um processo de alguma mobilidade ascendente, algum bem-estar, de que eu fui o beneficiário direto. Sendo o Benjamin da família, fui o primeiro cuja carreira foi concebida pelos pais como diretamente orientada para a universidade. O meu irmão, que já morreu, o meu irmão mais velho, fez depois, era engenheiro técnico, mas as minhas duas irmãs, nenhuma delas foi para a universidade, são empregadas, agora já aposentadas, mas eram empregadas de escritório. E o senhor fez toda a sua escolaridade antes da universidade, no mesmo colégio? Sim, primeiro num colégio religioso, e já não na escola pública como os meus irmãos mais velhos, e depois num liceu público, no qual fiz todos os 7 anos do que na altura se chamava o liceu, o ensino secundário. E esse interesse pela política, por questões sociais, isso vem desde do os meus 15 secundário, anos. Você tem uma lembrança de... Sim, muito nítida. Mas a sua família tinha já uma atividade política? Não, o meu irmão sim, a minha família é muito curiosa, porque divide-se mais ou menos ao meio em torcidas e em política. Metade da minha família é do Benfica e a outra metade é aqui do Futebol Clube do Porto, todos fanáticos, menos eu. E em política também, o meu pai era muito conservador. O meu irmão mais velho chegou a ser funcionário do Partido Comunista e antes de 25 de Abril passou à clandestina. Portanto, teve uma atividade política muito intensa. E eu também formei-me politicamente, já não no ambiente em que o meu irmão mais velho, que era bastante mais velho que eu, se formou, que foi o ambiente da oposição comunista, mas sim, como disse, no ambiente pós-maio de 68, isto é, eu despertei para a política como trotskista. Quais eram as opções, né? O leque de opções no liceu era muito simples. Nós, então, jovens de 15, 16, 17 anos, estávamos já bastante longe
do Partido Comunista, até porque a nossa formação fez-se na alegria pelo maio de 68 francês e na repulsa face à invasão da Checoslováquia no mesmo 68 pela União Soviética. E, portanto, a diferença era entre os maoístas e o outro grupo que incluía trotskistas, poucos anarquistas e um movimento que então era muito interessante, mais estético do que político, que era a Internacional Situacionista, de que, por exemplo, a sociologia veio a beneficiar, porque, por exemplo, o Castoriadis era desse tronco, não é? Antônio Firmino também foi trotskista, não? Sim, ele também esteve, ele na altura era de engenharia, só depois é que voltou para a sociologia, esteve também nesse... Mas, portanto, foi o esquerdismo europeu. Mas o senhor disse que o pai era muito conservador. Sim. Então isso deve ser uma lembrança muito forte. Sim, e não se conflitava essa atuação sim, era mais, dos filhos? sim, mas isso, digamos, foi uma tarefa histórica que coube ao meu irmão mais velho. Ele abriu esse caminho, né? Os meus pais já eram relativamente avançados em idade quando eu nasci e, portanto, aquilo já não era uma relação bem de pais, mas um misto de pais e de avós. Em 73, o senhor entrando com 17 anos, né? Na Faculdade de Letras, fazendo o curso de História, antes ainda da Revolução, qual era o clima? Achava-se que já ia acabar a ditadura? Continuaria? Não, para nós foi uma surpresa. Havia gente bastante mais informada, mas em geral foi uma surpresa. Mas para nós, os jovens esquerdistas, foi uma surpresa total, por uma razão muito simples. No nosso quadro mental, era impossível que militares fizessem uma revolução democrática. E, portanto, a primeira tentativa, houve em março de 74, uma primeira tentativa de golpe militar, que lhe falhou, e depois em abril é que triunfou, mas nós interpretamos a primeira tentativa como um golpe de extrema-direita, porque é isso que nós tínhamos na cabeça. Militares faziam putsch, não faziam democracia. Portanto, foi uma surpresa absoluta. Agora, o tempo que eu vivi era um tempo de absoluta degradação da ditadura. A partir do momento em que Salazar morreu, tornou-se claro que mais ano, menos ano, a ditadura cairia por causa da situação interna e, sobretudo, por causa da guerra colonial. A partir do momento em que a Guiné-Bissau declarou a independência e que a Frelimo e o MPLA, pelo menos, estabilizaram as frentes de luta anticolonial, a situação era insustentável por muitos mais anos. O seu irmão, por exemplo, ele não foi servir ao exército? Foi uma história curiosa, de que ele, aliás, nunca se recompôs verdadeiramente, porque ele começou por desertar e depois a família fez chantagem muito forte do ponto de vista sentimental e ele regressou e foi para o exército, mas já numa condição, portanto, não queria, evidentemente, ele era contra a guerra e, por outro lado, todos sabiam, incluindo os militares, que ele tinha tentado não ir. Não? Mas a experiência militar marcou muito, quer pelo que viu, quer pelo fascínio que a África também desperta, quer pela consolidação da sua formação política antifascista e anticolonial.
Agora, eu já não fui porque em Portugal então havia recrutamento militar obrigatório, mas eu fiz 20 anos em 1976, portanto, logo imediatamente a seguir à Revolução, e militares, a última coisa que queriam era outra vez estudantes nas fileiras, não é? Já tinham tido confusão que chegasse. Se protegeu, então. Agora, a ironia disto tudo é como é que eu, 30 anos depois, acabo por trabalhar com militares. Mas isso lá chegaremos lá. Mas o senhor disse que a Revolução pegou de surpresa, e Sim. seus colegas também. O que o senhor se lembra dessa conjuntura? Em primeiro lugar, logo o dia da Revolução, o dia 25 de abril de 1974, e essa novidade absoluta. Aliás, no Porto, o dia começou com os primeiros rumores sobre o golpe e as primeiras informações sobre o golpe. Nós reagimos, nós os estudantes, como estávamos habituados a reagir, isto é, ir para a rua provocar a polícia. A polícia civil demorou a compreender que a situação tinha virado e que militares agora eram a favor dos civis e não dos policiais. E, portanto, eu lembro-me muito bem de que ainda tivemos uma primeira carga dos policiais e depois fizemos nós, o dia acabou com os policiais a fugir dos militares e dos estudantes. Portanto, foi muito... E foi uma confusão. Sim, foi Os festivo. dois lados Sim, a Revolução foi uma festa, como ela foi desde o primeiro dia. Depois, houve uma imediata tomada de poder na universidade por parte dos estudantes, mesmo tomada de poder. A faculdade em que eu estava, a Faculdade de Letras, o curso de História era absolutamente miserável do ponto de vista teórico, científico e ideológico, e, portanto, desde o meu segundo ano de curso e até ao quinto, eu frequentei um currículo que eu próprio desenhei com alguns dos meus colegas, com matérias que muitas vezes os nossos professores estudavam pela primeira vez ao mesmo tempo que nós, e conseguimos esta coisa absolutamente fantástica, que foi Portugal, a descolonização portuguesa terminou, com a exceção de Timor, em fins de 1975, e eu em 1975-76 fiz uma disciplina que nós próprios criamos, chamada História do Colonialismo, e da Descolonização. Portanto, história imediata. Houve uma espécie de autogestão acadêmica científica dos próprios alunos. Sim. Basicamente, nós nem chegávamos a convocar as assembleias, porque toda a gente sabia que todos os dias havia assembleias, e também ninguém se preocupava em definir a agenda da Assembleia, porque toda a gente sabia que a agenda tinha 1.1, que era análise da situação, 1.2, medidas a tomar. E, portanto, mas vocês criavam disciplinas e como é que se combinava com a estrutura da universidade? Muito simples, porque a direção anterior da faculdade ou se afastou ou foi afastada. Chamava-o saneamento. Um vácuo, então. Sim. E entrou gente nova e alguns dos professores, digamos, mais comprometidos, ou pelo menos menos opositores do anterior regime, digamos, faziam de conta que não existiam. E, portanto, a definição do currículo, a definição dos programas, a definição dos horários. Eu cheguei a participar em equipas de contratação de professores. Tudo isso foi feito em cogestão. Como estudante ainda. Como estudante, sim. Tinha 18 anos. Agora, o senhor chegou a fazer o primeiro ano ainda na estrutura que havia, que o senhor disse que era miserável, né, do ponto de vista teórico.
Quem eram os professores? Bom, como era o curso de história? Eu posso contar, mas vocês não se acreditam. Eu tinha História da Cultura Clássica com o melhor professor do ponto de vista profissional. É o atual bispo das Forças Armadas, é um dos chefes da ala esquerda da Igreja Católica Portuguesa. Era então um padre, que era assistente na Faculdade de Filosofia, e nós demos-nos muito bem porque ele tinha muita paciência. O que era para nós então discutir a cultura clássica? Era basicamente explicar ao professor, qualquer que ele fosse, que era o Engels que tinha razão e que o rei grego primitivo era uma espécie de governação comunitária. E, portanto, passamos o ano a discutir com ele o comunismo primitivo. E ele mostrou sempre grande poder de encaixe e compreensão. Chegamos, aliás, a ter aulas com ele, com a porta fechada à chave do lado de fora, pelos seguranças, pelos vigilantes. Não eram polícias políticos, nós chamávamos os gorilas, que eram uma espécie, não eram contínuos, empregados, porque eram parapoliciais. Depois, eu tinha a História da República Romana com um professor que se limitou a dizer cronologicamente a sucessão dos reis, depois dos cônsules e depois dos imperadores romanos, uma coisa inacreditável. Uma professora em História da Antiguidade Oriental que ia para as aulas ler uns apontamentos. Nós rapidamente descobrimos que esses apontamentos eram a reprodução de um livro. Arranjamos o livro, fomos com o livro para a aula, abrindo, e ela mesmo assim, coitada, a única coisa que conseguia era ler os apontamentos. E havia um professor que já morreu, que era do ponto de vista pessoal muito interessante, que dava pré-história, mas muito confuso. Portanto, o nível era horrível. O primeiro ano era todo de história antiga. Sim, sim. Nós chegávamos no máximo até ao século XVIII. O século XIX em Portugal, antes de 25 de Abril, era considerado um perigo. E o século XX não existia, não era história. Portanto, era... E hoje não consigo convencer os meus filhos, que têm 30, 20 e tal anos, de que isto aconteceu. Assim. Eles dizem, tu estás maluco, é impossível. Portanto, não sei se vos convenço a vocês, mas era inacreditável. Inacreditável. O nosso grande historiador de então, que estava exilado em França, o Vitorino Magalhães Godinho, que foi meu mestre, nos anos 60, quando fez o doutoramento, começou por propor fazer o doutoramento sobre o pensamento económico e social em Portugal no fim do século XIX, a partir de um autor muito importante em Portugal, chamado Oliveira Martins, e foi-lhe recusado. Porque era muito recente. Sim, era um sintoma de se não deslealdade ou dissidência, pelo menos de suspeita. Essa é uma concepção política de história que tinha um limite cronológico possível para ser... Sim. Agora, A Revolução Francesa era o diabo. Portanto, ninguém ensinava a Revolução Francesa, a não ser do ponto de vista da gloriosa reação portuguesa e espanhola ao Napoleão. Essa experiência... Mas sobrevivi. Consegui sobreviver a isso. Essa experiência de autogestão acadêmica, intelectual, ela durou todo o período do curso? Não, foi se enquadrando? Não, foi entre 1974 e 1976. Por aquilo
a que normalmente se chama a roda da história, quando a democracia portuguesa normalizou, a seguir a 1976, eu voltei outra vez para o lugar dos vencidos. E isso, aliás, é que explica que depois, quando acabei o curso, tenha concorrido 2 vezes a concurso para assistente em História na Faculdade de Letras e tenha reprovado nesses concursos. Foi isso, aliás, uma das razões que me fez seguir outros caminhos. Mas eu vejo isso de forma racional. Isto é, a festa foi muito bonita, mas de facto foi a outra parte que ganhou. E como foi o fim de festa? Acabaram as assembleias e assumiu nova direção? Sim, foi constituída uma direção segundo regras que, vistas à distância, eram extremamente democráticas. Direções eleitas por professores, estudantes e funcionários, com participação paritária de professores e de estudantes, com assembleias, portanto, para além da direção, assembleias com poderes bastante grandes e que funcionavam regularmente. Portanto, eram regras democráticas de gestão das universidades absolutamente exemplares. Só que para nós, na altura, era o mais reacionário que havia. Aquilo para nós era... porque nós estávamos... Mas o que seria o projeto? O nosso projeto era fazer a revolução. Sim, mas aí, na universidade seria manter a autogestão? Sim, era o nosso projeto era tornar a universidade uma força ao serviço da classe operária para a introdução tão rapidamente quanto possível de um socialismo, no caso basista, autogestionário, em Portugal. Os trotskistas era assim que pensavam. Os maoístas era mesmo pôr o livro vermelho como livro obrigatório, qualquer que fosse o curso. O senhor licenciou-se em 78. Sim. Né? E licenciado, quais eram as possibilidades que se colocavam? Ensinar no ensino ou elementar, que nós chamávamos e chamamos de escola básica, ou no ensino secundário. Foi isso, aliás, que eu fiz logo a partir dos 20 anos, porque a Revolução foi uma revolução, portanto trouxe transformações muito grandes. Uma delas foi a abertura das escolas à frequência dos meninos e, portanto, logo em 74, 75 houve muita necessidade de professores e aqueles que tinham feito o 3º ano dos cursos de ensino, os chamados bacharéis, já podiam ensinar, porque não havia licenciados em número bastante. E, portanto, eu desde os 20 anos que sou professor, ainda estava a acabar o curso, era bacharel, e já ensinava, primeiro no ensino secundário. Ensinava História. Ensinava História. E, aliás, fiz esse percurso. Quando acabei o curso, fiz o estágio que garantia, digamos, a titulação como professora do ensino secundário e até 1981 foi o que fiz. E dos novos professores, né, que vieram do meio para o final do seu curso, algum marcou em particular? Sim, sou muito amigo de vários que basicamente estudaram ao mesmo tempo que eu, embora fossem 3 ou 4 ou 5 anos mais velhos, mas nunca tinham estudado o século XIX, nunca tinham estudado o século XX, muito menos a história do colonialismo e da descolonização. Outros mais velhos estavam exilados ou estavam afastados do ensino e regressaram ao ensino depois do 25 de Abril. Mas digamos que o meu mestre, acho que posso dizer assim, não foi meu professor na Faculdade de Letras do Porto, mas sim em Lisboa, quando eu vivi em Lisboa durante um ano, e é o professor Vitorino Magalhães Godinho.
que morreu ano passado, aliás, muito velhinho, e que era um tipo, sem dúvida alguma, o maior historiador português do século XX. O senhor, já ao final do seu curso, já colaborava no Jornal de Notícias, na página Sim. cultural. Como é que começou essa participação que vai continuar, né? Sim, eu desde muito novo que sempre tive uma grande inclinação para a mídia. Portanto, logo aos 20 anos, colaborava na página cultural do Jornal de Notícias e depois, aos 21 ou 22 anos, fazia crítica literária e de livros para o Diário de Notícias. Sempre tive uma orientação para isso. A minha formação foi também sempre muito cultural. Aliás, eu costumo dizer, e é verdade, que a minha opção pela resistência à ditadura explica-se melhor no campo cultural e dos costumes no que no campo económico e político. Isto é, eu não era uma vítima da ditadura, a minha família não passava dificuldades económicas, não tinha tradição familiar, como disse, de atividade política e de resistência, pelo contrário. E, portanto, aquilo que de facto me fez odiar a ditadura aos meus 14, 15 anos foi não poder ler os livros que queria, não poder ver os filmes, ter que fingir que tinha 17 anos para poder entrar numa sala de cinema, os filmes estarem cortados. Portanto, era aquele clima, sim, aquele clima de fechamento absoluto do ponto de vista cultural que o fascismo português foi, e sempre muito manso, não é? Não é um fascismo de massas, não é? É um fascismo muito de sacristia, muito... Portanto, era aquele clima de asfixia que fez, em relação a mim e a muitos outros da minha idade, tínhamos 15, 16 anos, dizer: nós isto não queremos, nem que tínhamos que fugir para Paris como os nossos mais velhos, não queremos isto. E portanto, toda a minha atividade política foi atividade política, mas teve sempre este lado cultural. Aliás, a minha preferência pelo trotskismo foi também motivada por duas razões. A primeira é porque o trotskismo era a promessa da política como leitura de livros. O meu controleiro, que é, aliás, meu colega aqui na faculdade, dizia sempre: é preciso ler uns livros. E portanto, os trotskistas sempre adoraram a discussão política, mais do que propriamente a ação política. E a segunda razão era de natureza comportamental, porque em matéria de moral sexual os maoístas eram muito austeros. Havia aquela ideia de que o sexo tirava tempo e atenção à luta revolucionária. E aos 15 anos muitos de nós não estamos disponíveis para quer dizer, nem aos 15 nem aos 50, mas então aos 15. Mas isso era apenas para explicar que a minha ligação à mídia sempre teve a ver com o facto de eu gostar de escrever e de argumentar, e de a mídia para mim ser algo que está desse lado da cultura, das humanidades, da palavra. Mas como é que o senhor conseguiu ter, enfim, a colaboração no jornal? Porque a Revolução abriu tudo. É uma coisa extraordinária. Basicamente, eu colaborei no Jornal de Notícias. Porquê? Porque
havia muito pouca gente disponível. Havia um velho jornalista, velho não, nessa altura, um veterano jornalista do Jornal de Notícias, que que precisava, que queria lançar uma página cultural e que precisava de gente. E eu escrevi para lá uns artigos, gostaram, e assim colaborei durante algum tempo. Nós, por outro lado, também crescemos muito depressa. Aqueles 3 anos imediatamente anteriores à Revolução e durante a Revolução foram uma época de crescimento, de efervescência, né? Sim, e mesmo de crescimento pessoal, não é? Como... Lembrando hoje dessa época, além disso, a transformação mais geral, não só na sociedade, mas também para a sua família. Em 3 anos havia, né, transcorrido, né, uma série de mudanças que levaram Portugal mais tradicional, sim, né, fechado, para uma situação sim, mais... Mas foi uma... Tudo somado, foi uma explosão de alegria, mesmo para os mais conservadores. A minha mãe, que nunca foi o que se chamaria uma esquerdista, pelo contrário, votou pela primeira vez aos 50 e tal anos, já avó, depois do 25 de Abril. O que significa que até à morte nunca deixou de votar. Porque aquilo era uma novidade. Ela nunca tinha sentido na vida esta sensação de que a palavra dela podia contar. De que ela podia fazer uma coisa sem perguntar ao meu pai. Mas isto não era apenas neste nível. Da pequena... A família da minha mulher é muito diferente. Os pais eram um engenheiro e uma professora muito esclarecidos e de grande tradição oposicionista, e mesmo assim a minha sogra não podia sair para ir comprar reboçados ao outro lado da fronteira. Ela vivia em Viana do Castelo e do outro lado da fronteira é a Espanha, sem que o meu sogro lhe desse autorização escrita. Portanto, foi de facto uma mudança absoluta. A minha professora primária, que era freira, depois do 25 de Abril, pediu uma dispensa para ir tomar conta do pai que estava entrevado, e quando viu o mundo deixou de ser freira. Isso aconteceu a milhares de pessoas. Depois, claro que as coisas se normalizaram, mas normalizaram-se, isto é, o novo status quo era completamente diferente do anterior. E eu não tenho a mínima dúvida em dizer, é o que eu penso, que durante a Revolução eu estive do lado errado. Eu depois, mais tarde, aderi ao Partido Socialista, e devem saber que sou um membro relativamente importante do Partido Socialista. E, portanto, muitas vezes depois disse ao Mário Soares que ele é que tinha razão. O Mário Soares, que era o líder do Partido Socialista, era para nós, na altura, um agente dos americanos. Mas, de facto, ele é que tinha razão. O projeto dele, da democracia europeia, parlamentar, pluripartidária, é que era o projeto certo. E ainda bem que eu perdi, eu e a minha gente perdemos. O único mérito que eu reclamo para nós é que nós fomos muito importantes em impedir que os stalinistas tomassem Quando é que o senhor percebeu essa mudança? Muito simples. No senhor, muito simples. Né? Pelos livros
fui para lá e pelos livros deixei de... Logo a seguir ao 25 de Abril, um amigo mais velho, mas a quem nunca deixarei de estar agradecido, disse-me assim: então tu és trotskista? Sou, sim. Portanto, gostas do Trotsky? Gosto, sim, senhor. E porquê que gostas do Trotsky? Então, a Revolução Permanente, um tipo que foi assassinado pelo Stalin, que sempre esteve ao lado dos operários e camponeses, e também dos soldados. Então, ele não foi comandante do Exército Vermelho? Ok. Então, e gostas de ler livros? Gosto de ler livros. Então, leia este. E dê-me um livro que nada mais era do que a descrição do massacre de Kronstadt, que é aquele massacre de marinheiros em Kronstadt, na base, logo a seguir à Revolução Russa, para eu perceber quem é que tinha comandado esse massacre, o Trotsky. E eu aí, pronto, fui à minha galeria mental de heróis, onde estava o retrato do Trotsky, e tirei-o. E pronto. Claro que não fiz. Sabem que isto na nossa vida, para nós não ficarmos malucos, temos que gerir a transição, não é? Portanto, eu geri a minha transição durante aí uns 4 ou 5 anos. Não fui a correr a pedir a inscrição no PS, mas, digamos, na situação portuguesa, houve uma organização que foi muito importante para fazer essa transição do esquerdismo marxista-leninista tradicional para a social-democracia europeia, que era uma organização chamada Movimento de Esquerda Socialista. E, portanto, foi essa transição. Então, essa sua impressão com esse livro foi traduzida em debate, em discussão dentro do próprio grupo trotskista? Sim, mesmo ou em isso saída. É uma saída mais pessoal sua do que saída. Foi do... A Helena tem que ter a noção disto. Em Portugal como no Brasil, nos momentos de grande efervescência coletiva, como diria o nosso Durkheim, a argumentação, a discussão existe, é permanente, mas a argumentação é quase nula. E, portanto, para esse tipo de ruptura não havia discussão possível, não havia argumentação possível. Era mais isolado, era mais mesmo... sim, agora, muitos de nós saímos nessa altura. Nesse meio tempo, o senhor já havia se tornado professor? Sim. É a minha única droga, mas é verdadeiramente mas droga. Mas há que respeitar. Não, eu compreendo perfeitamente o problema dos adictos, porque eu só tenho o café e não consigo fazer nada. Quando me falta a cafeína, não fui capaz de matar alguém, mas o senhor referiu antes que tentou 2 vezes concurso para a Faculdade de Letras. Sim. Né? Isso já no início... Em 79 e 80. 79. E em 81 que acabei por concorrer para a Faculdade de Economia. Mas ainda não havia o mestrado nem doutorado? Não, licenciatura em Economia, para ensinar numa disciplina chamada Introdução às Ciências Sociais. Que fazia parte do currículo? Que fazia parte do currículo. Desde antes ou não, ganho depois do 25 de Abril? 74, depois do 25 de Abril. Introdução às Ciências Sociais, esse curso, o senhor, na sua formação de História... Não tinha tido. Não. Formação. É muito interessante porque, embora na licenciatura em Economia, já então e ainda hoje, existisse e exista História Económica, História da Ciência Económica, não foi para dar História que eu entrei, nem nunca aqui dei História Económica, nem História da Ciência Económica. Mas isso é aquele ponto por onde eu comecei, isto é, a História para mim era o estudo da realidade contemporânea numa altura em que não havia Sociologia. Mas no curso na Faculdade de Economia já havia disciplina de introdução às Ciências Sociais? Sim, logo a seguir ao 25 de Abril foram criadas no novo currículo
Havia introdução às ciências sociais, havia sociologia, havia... E quem eram os professores que ocuparam essas da história, talvez? Eram dois, eram os mais importantes. Um era o professor catedrático, como nós dizemos aqui em Portugal, portanto o titular, que era o professor Armando Castro, era um intelectual do Partido Comunista que por isso mesmo estava impedido de ensinar, que era especialista em História Económica, em História do Pensamento Económico, e que, depois do 25 de Abril, foi diretor aqui da Faculdade de Economia. Foi ele o meu professor catedrático, foi ele que me contratou. E eu estou a dizer isto, era uma pessoa excepcional, só para terem uma ideia, por um destino. Eu sempre fui um bocadinho, como é que eu ia dizer, rebelde. O professor Armando Castro... Armando Castro contratou-me exatamente 2 meses depois de eu ter publicado no Diário de Notícias uma crítica demolidora a um livro dele. Era desse... E o fato dele ser do Partido Comunista e o senhor nunca simpático ao Partido Comunista? Não, nunca tivemos esse problema. Mas, enfim, estava bastante distante de mim do ponto de vista quer ideológico, quer científico. Agora, o meu grande mestre aqui foi o José Madureira Pinto, que é um dos grandes fundadores da sociologia portuguesa, e foi com ele que trabalhei. Aliás, este gabinete era dele, e foi para cá que eu vim. Mas ele era assistente, também, sim. Todos nós estávamos a começar. O José Madureira Pinto tem mais 10 anos que eu. Nessa altura estava a preparar o doutoramento. Mas foi com ele que eu aprendi o que sei de Sociologia. No que consistia esse seu curso? Eu lembro de introdução em ciências sociais na altura, 82. Sim, era muito interessante. Primeiro era bachelor, necessidade de romper com o senso comum. E com o etnocentrismo e o naturalismo, portanto, o raciocínio científico como ruptura, constatação, verificação. Depois, a crítica da economia convencional e, portanto, a defesa da necessidade de entender a economia política como uma ciência social vizinha e amiga das restantes ciências sociais, sobretudo a sociologia. E, finalmente, que era a pièce de résistance, a metodologia científica, como é que se faz ciência, o que são os conceitos, as teorias, as técnicas e os métodos, como é que se constroem os indicadores, as variáveis, como é que se relacionam as variáveis, como é que se recolhe informação, o inquérito por questionário, a análise de conteúdo, e íamos até uns primeiros elementos de estatística descritiva, preparando a interpretação dos dados. Quer dizer, não entrava particularmente nenhum autor desses? Não, sempre foi a opção do José Madureira Pinto, sempre foi trazer a disciplina, sim, e trazê-la para muito perto da economia. O José, portanto, nenhum de nós era formado em Sociologia, o José Madureira Pinto era formado em Economia. Ele é economista de formação inicial. Nossa tradição no Brasil de cursos de introdução às ciências sociais é muito diferente. Ler textos de Marx, Weber, Durkheim. A tríade, né? Você tinha que ler. Não mudou tanto a introdução. Mais recentemente, Zimmel entrou, alguma coisa mais. Mas, de qualquer maneira, metodologia e técnica de pesquisa sempre separado. Isso o curso de... Mas também é preciso ter em conta que já nessa altura nós aqui só tínhamos um slot, não é? Só tínhamos um lugar disponível em as ciências sociais, e depois havia em anos mais tardios do curso havia História da Ciência Económica, Sociologia
das organizações, acho que chegou a haver sociologia rural. Sim. Nem sequer havia ciência política. A ciência política que agora existe aqui em economia é mais recente, porque nós desconfiávamos. Na altura achávamos que ciência política era uma invenção de americanos. Sim. A influência seria mais francesa. Sim. E, portanto, era sociologia política. E não se colocava a opção, por exemplo, se eu ia fazer o mestrado, o doutorado em França? Sim, aí foram razões sobretudo de natureza familiar. Em 1980 eu vivia em Lisboa e acabei por voltar para o Porto para me casar, recusando uma proposta de um instituto ligado à Fundação Gulbenkian, que implicaria que eu ficasse em Lisboa e me fosse doutorar em Inglaterra. E, portanto, deixei mesmo definitivamente essa fileira da história social que me levaria a outro caminho. Mas por causa do casamento, basicamente? Sim, basicamente por... E sua mulher também participava desse Não, ela é linguista. Ela é linguista. Nem da participação mais política nessa altura? Sim, embora ela nunca fosse tão engajada. Não, era engajada, mas nunca não fosse tão como é que eu hei de dizer? Tão teatral como eu. E, bom, o senhor, ao longo dos anos 80, fica ministrando esses cursos de introdução em ciências sociais e os de sociologia que havia, e doutorado é mais à frente pelos que tem, sim, né? A pós-graduação em 92. é mais tardia. Sim. Em Portugal. Mestrado já estava a começar, mas ainda não havia muito institucionalizado em Portugal o mestrado, de maneira que nós podíamos substituir o mestrado por provas que realizávamos, que se chamavam provas de aptidão científica e pedagógica, e foi essas que eu realizei com uma monografia sobre o Durkheim e o Weber. E quem oferecia? Que instituição? Eram provas, portanto, eram realizadas aqui na faculdade. Nós propunhamos-nos, os assistentes estagiários, que era então a base da carreira, e realizava-se um júri. Portanto, o meu júri foi justamente o professor Armando Castro, José Madureira Pinto e então professora de matemática, apenas porque era na altura o diretor. Mas isso conferia um certificado? Não conferia grau, mas permitia passar a assistente, isto é, tinha os mesmos efeitos na progressão da carreira que um mestrado. O seu livro sobre Durkheim e Weber é o resultado dessa monografia, que era uma... Antes, nós temos a informação, em 82, o senhor fez no Instituto Gulbenkian, no Eiras. Sim, um curso sobre... Comparative Historical Sociology. Sim. Era em inglês mesmo o título? Não. Sim, era em inglês, o curso também, sim. O que consistia? Era interessante porque foi uma primeira tentativa de me situar nesse campo da sociologia histórica, mas na altura a sociologia histórica era muito marcada pela tradição inglesa, que a reduzia quase que uma demografia. O principal autor era o Peter Laslett. O curso foi muito formatado nessa lógica e, portanto, eu achei que também não era esse o meu destino. A história marxista inglesa não penetrava? Sim. Mas nessa altura era já mais a lógica da sociologia das estruturas sociais. Portanto, aquilo que em termos durkheimianos se chamaria a morfologia social das sociedades históricas.
havia alguma relação entre essa proposta e o possível convite da Gulbenkian? Sim, Então, você já tinha um pouco uma noção de que não era esse o caminho mais... Sim, na altura tentava-se construir na Gulbenkian um grupo que fosse forte em história de índole um pouco mais sociológica. E que autores nessa altura eram importantes? O Bourdieu era já importante? Sim. O Pierre Bourdieu foi e é ainda o autor de referência para toda esta escola sociológica portuguesa em que eu me filio. O Madureira Pinto, o João Ferreira de Almeida, na minha geração também o António Firmino da Costa. Nós sempre tivemos em Portugal uma concepção um pouco de campo aberto, isto é, ainda hoje não nos sentimos, ainda hoje nos sentimos pouco à vontade quando, por exemplo, nossos colegas brasileiros, ou de outros países, mas nossos colegas brasileiros, nos perguntam assim: e você, nesse seu paper, em que autor se filia? Porque nós costumamos filiar-nos em muitos. Sempre também usamos, no caso português, aquilo que nos pareceu e nos parece ainda ser uma vantagem comparativa, que é, nós estávamos tão à vontade com franceses e autores francófonos como com ingleses e autores anglófonos, e italianos e espanhóis. Esse era o nosso mundo. E, portanto, aquelas coisas estranhas que por exemplo, os ingleses acharem que Bourdieu publicou a distinção nos anos 80, que é quando ela é traduzida em inglês e não em 79, quando ele verdadeiramente a publicou. Ou que Bourdieu é um autor importante dos anos 80, quando ele é importante desde os anos 60. Ou os franceses acharem que o Merton é um tipo que interessa ter em conta a partir dos anos 70, isso para nós era estranhíssimo. E sempre nos habituamos a usar referências teóricas plurais e avançar para além delas. Mas das referências principais na minha formação, a principal foi, sem dúvida alguma, o Pierre Bourdieu. Nessa altura não havia contato com o meio acadêmico brasileiro, nem influência editorial. A pós-graduação no Brasil, já no final dos anos 60, início dos anos 70, já cria os mestrados, já tem uma produção editorial grande. Sim, mas nós tínhamos como autores de referência, já nessa altura, anos 70 em Portugal, o Fernando Henrique Cardoso, o Florestan Fernandes, que, aliás, ajudaram depois na constituição do campo sociológico português, com a organização dos primeiros congressos portugueses de sociologia, desde os primeiros anos 80. Sim. Eles estiveram em Coimbra, né? O Boaventura os levou a Coimbra. Sim, no primeiro congresso, o Fernando Henrique, aliás, o primeiro congresso, se não me falha a memória, mas teria que ver, o Florestan esteve e o Fernando Henrique também. Aliás, depois, quando o Fernando Henrique foi presidente, Florestan reagiu. Havia sempre alguns dos colegas e amigos brasileiros reagiam sempre, porque, como nós em Portugal tínhamos a imagem do Fernando Henrique como o grande economista e sociólogo do desenvolvimento, quando ele era presidente, tratávamos-lo sempre com muita tolerância e muita admiração. E muito amigo meu brasileiro me disse então na altura: não, ele está sendo reacionário. Neoliberal. Neoliberal. Isso foi muito recorrente.
os amigos estrangeiros todos nos invejavam. Não, o Fernando Henrique é o grande economista e sociólogo do desenvolvimento, ainda por cima marido da Ruth Cardoso, que é grande antropóloga. Não é? Mas tanto que eu estou a querer dizer é que nós tivemos referências brasileiras muito importantes. O Gilberto Velho e o irmão Otávio, mas sobretudo o Gilberto, que é um autor muito acarinhado em Portugal. E não foi só isso. Também foi muito importante o acesso que a edição brasileira nos deu, designadamente aos autores americanos. Qualquer um de nós leu o Merton na edição da Zaha. Que publicou muito, né, sociologia nos anos Agora, 60, o Boaventura é um caso anómalo no sentido apenas de fora da moda estatística. Porquê? Porque ele foi à Alemanha e depois aos Estados Unidos. Aliás, eu não sei se ele vos contou essa história, mas quando voltou depois do 25 de Abril para Coimbra, primeiro o Partido Comunista ainda lançou o boato de que ele seria da CIA, porque ele vinha da América. E portanto, Boaventura foi o primeiro de nós que usava referências não francesas. Sim. E que usava as referências da esquerda americana porque nós éramos muito... Portanto, na primeira vaga foi o estruturalismo francês. Portanto, não era nem tanto sociologia, era o Roland Barthes, era o Althusser, era o Michel Foucault, foi muito importante, e depois os pós-estruturalistas, e na sociologia, um métier de sociólogo e la distinction formaram-nos. Eu gostaria antes de perguntar, que para nós não é óbvio, não é óbvia a resposta, por que não se constituiu no Porto uma faculdade de Ciências Sociais, uma escola de Ciências Sociais, só em Lisboa? Em Coimbra também não, né? Eu acho que por duas razões. A primeira razão é que aqueles que foram mais influentes na implementação da sociologia no Porto sempre procuraram que ela estivesse muito próxima da economia. Sempre acharam que isso é que poderia significar a boa evolução para o universo de ciências sociais. E a segunda razão foi uma razão mais de natureza circunstancial, porque nos anos 80 o lançamento de uma licenciatura em Sociologia em Letras, na Faculdade de Letras, seguida depois de uma formação em Relações Internacionais, acabou por fazer da Faculdade de Letras, digamos, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas do Porto. São duas coisas distintas para o Brasil. Eu sei. Essas duas combinações. Sim. Isso faz com que a economia seja, aqui agora, vista pelos cientistas sociais como um campo mais próximo? Para se procedeu essa separação? Para a tradição em que eu me situo, José Madureira Pinto, as pessoas da Faculdade de Economia de Coimbra, quer o Boaventura Sousa Santos, quer alguns economistas, o José Reis, que é atualmente o diretor da Faculdade de Economia de Coimbra, e também para, em Lisboa, aqueles que estão localizados no ISEC, que é o Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. Sim, nós sempre entendemos, e eu ainda entendo, que o cruzamento mais produtivo, com efeitos virtualmente mais positivos, quer para a sociologia, quer para a economia, o cruzamento entre as ciências sociais e económicas. Aliás, só se me permitem, é interessante porque em 1986 nós desenhamos, a partir aqui deste gabinete, um manual de metodologia das ciências sociais, que foi organizado por mim e pelo José Madureira Pinto, e que tipicamente reunia gente da Faculdade de Economia do Porto, da Faculdade de Economia de Coimbra e do ISCTE.
E esse manual é o único manual que eu conheço que, tendo diferentes capítulos, tem 2 capítulos. Um sobre a informação estatística e economia e outro sobre a informação não estatística e economia. Portanto, é o único manual que eu conheço que tem uns 10 ou 12 capítulos, 2 dos quais são capítulos metodológicos sobre economia. Agora, falando um pouco dos seus temas principais de investigação, a sociologia da cultura, desde o início colocou, né? Sim. Políticas culturais também. Como é o seu interesse? Já era antigo, desde a sua colaboração, né, nos jornais. Como é que se tornou um objeto de investigação acadêmica? Basicamente por isto, porque dentro do campo da sociologia, digamos do campo da pesquisa empírica, eu sempre procurei considerar ao mesmo tempo estas 3 dimensões. A primeira é a dimensão dos públicos ou das procuras culturais, que é muito influenciada pela obra do Pierre Bourdieu. Uma segunda dimensão ligada às políticas culturais. E uma terceira dimensão que procurava, que é muito devedora dos trabalhos no âmbito da Unesco sobre a relação entre cultura e desenvolvimento. E também porque e também por uma razão de natureza um pouco mais epistemológica, que é esta. Eu não me sei situar na controvérsia teórica sobre qual é a causalidade de última instância, se é a economia que determina a ideologia, se é a ideologia que determina a economia. Acho que essa questão, em termos científicos, é basicamente irresolúvel, para além de ser inútil, mas sempre procurei praticar uma sociologia enquanto explicação de processos sociais que olhasse para esses processos sociais a partir do simbólico. E é isso que explica que eu tanto faça uma sociologia da cultura como uma explicação sociológica de processos sociais a partir dos padrões de comportamento, das atitudes, das maneiras de sentir e de pensar, dos hábitos dos atores sociais, como faça especificamente trabalho sobre públicos culturais ou sobre políticas culturais. É interessante isso, porque na sua trajetória, o senhor também é muito conhecido por uma participação política grande em gestão, inclusive, chegou a ministro, Você podia nos contar um pouco como foi levado a essa participação e como combina com essa convicção, digamos, de que as ciências sociais, olhando para o simbólico, com a sua trajetória de intervenção, ela talvez também pudesse contribuir com essa participação mais? A resposta à primeira pergunta é muito fácil. Eu sempre tive grande envolvimento político. O que aconteceu foi que na primeira fase da minha atividade política eu fazia parte de um nicho ultraminoritário e, portanto, fazia parte, digamos, de uma das periferias do sistema político. Pelas razões que já expliquei, aconteceu-me como ao São Paulo. Neste caso, a minha estrada de Damasco foi a revelação de que, afinal de contas, ao contrário do que eu imaginava no início, eram o Willy Brandt e o Olaf Palme e o nosso Mário Soares que tinham razão. E a partir do momento em que eu, como São Paulo, aderi a um mainstream, esse nível de envolvimento político que sempre me caracterizou desde os meus 15 anos, acabou por significar
alguma disponibilidade para assumir funções políticas de natureza mais profissional nesse mainstream. Quer dizer, passei a fazer parte de um partido que de vez em quando ganha eleições. Mas sempre fiz questão e faço de ter essas duas dimensões constitutivas da minha vida, a dimensão académica e a dimensão política. E até tenho uma teoria sobre isso. E a teoria que eu tenho sobre isso é muito simples e situa-me, aliás, nesse caso em particular, nos antípodas da chamada sociologia crítica. Porque a minha teoria é: eu tenho um envolvimento na investigação, na pesquisa académica e no ensino, e nesse envolvimento na pesquisa académica sou basicamente um sociólogo que se inscreve na corrente que tenta ligar a tradição objetivista da sociologia com a tradição fenomenológica e, portanto, muito próximo do esforço do Giddens ou agora do Mosellis e do próprio Bourdieu. É essa a minha filiação. E, ao mesmo tempo, tenho em paralelo um outro carril, que é a minha intervenção política, na qual eu sou, em termos europeus do Sul, o que se chama um socialista. E, portanto, a sociologia para mim não é uma outra linguagem da política. Eu não faço sociologia para contestar o poder dominante. Eu não faço sociologia para promover a emancipação dos povos. Eu não faço sociologia para melhorar, numa lógica mais reformista, o estado de bem-estar próprio das sociedades contemporâneas. Não, isso eu faço na política. Na sociologia, eu faço sociologia. Isto leva-me a ser... brigam... Pensando nos termos do Weber, são duas vocações... Sim, paralelas, sim, mas para mim distintas. Embora, evidentemente, eu procure, na dimensão política, fazer e ter uma prática política informada também pela ciência social. Mas o senhor foi cobrado disso quando exercia a política? Não. Estou me lembrando de Fernando Henrique. Quando ele assume a presidência, ele diz que era melhor voltar a Weber, e ele sabia que ele ia ter que, de alguma maneira, se distanciar da sociologia para governar. Né? Então, esse tipo de tensão apareceu ou não apareceu? Não, eu não creio que tenha tido que pôr entre parênteses, em suspensão, fosse o que fosse, das minhas teorias sociológicas quando exerci prática política. Quando exerci prática política a tempo inteiro, não é? Porque prática política e também exerço todos os dias. Mas não... quer dizer, esse ponto é muito importante, o ponto da relação entre a ciência social e a política, porque, evidentemente, que a distinção que eu faço entre os dois lados é uma distinção que se faz no interior de um território que é comum. Por alguma razão, não há sociologia em sociedades não democráticas. E, evidentemente, que há uma vinculação global da sociologia, mesmo a sociologia mais conservadora, digamos, ao que na Europa durante muito tempo se chamou consenso social-democrata. Percebo isso e também percebo que a lógica, a dimensão de emancipação própria da modernidade desde o iluminismo teve como uma das suas expressões mais importantes a formação de ciências e de ciências sociais. Eu, aliás, escrevi um livro que saiu em 2006, que se chama A Sociologia e o Debate Público, exatamente sobre esses temas. Mas o que eu digo é uma coisa mais simples. Na minha modesta opinião,
um centro como o Centro de Estudos Sociais de Coimbra e, ao mesmo tempo, um lugar de pesquisa sociológica e um lugar de intervenção política. E eu acho que isso dá uma ambiguidade ao centro e estabelece-lhe fronteiras, até que, como as fronteiras não só abrem como também fecham, que não são pertinentes. E eu prefiro proceder de outro modo e dizer, eu como sociólogo sou, digamos, um pós-bourdiano, e como político, olha, sou socialista, trabalhista ou social-democrata, como se quiser dizer, não é? Tudo isto tem a ver com contextos, não é? Portanto, eu, sendo social-democrata na Europa, não sou aquilo a que vocês chamam social-democrata no Brasil. Antes da atuação propriamente política, o senhor teve também uma participação na política universitária, né? Sim. Presidente do Conselho Científico, pró-reitor. Então, se o senhor pudesse mencionar brevemente essa passagem também de ser um professor para assumir esses cargos. Não são todos professores também que assumem, né? Uma certa vocação institucional também para atuar nesses espaços. Sim. Eu não gosto muito da burocracia, nem da burocracia científica, nem da burocracia universitária. Mas gosto muito de questões de governação e liderança, quer científica, quer universitária. E isso levou-me a um envolvimento aqui na minha faculdade e na minha universidade, e a fazer parte de uma geração e de um grupo que procurou modernizar e abrir a Universidade do Porto. E dentro da Universidade do Porto, a Faculdade de Economia. E, portanto, a assunção de cargos de responsabilidade, quer ao nível da reitoria, quer ao nível da faculdade, foi uma consequência lógica dessa movimentação, desse engajamento. Quando, a partir dos anos 80, 90, a reitoria da Universidade do Porto foi sendo ocupada sucessivamente por reitores eleitos nesta lógica de abertura e modernização da universidade. Um grupo e uma geração a que eu pertenci e pertenço, e, portanto, isso foi uma decorrência natural. Aliás, tudo isto também tem um lado de petit histoire, tem alguma graça. Quando eu fui presidente do Conselho Científico, fui numa segunda eleição. Na primeira eleição foi justamente escolhido o José Madeira Pinto, que pediu pelas almas, que é uma expressão que nós usamos em Portugal, por tudo, que o libertassem de mais essa tarefa, visto que ele já tinha sido o diretor da faculdade e, portanto, que o deixassem ter algum tempo livre para estudar. Claro. Portanto, mesmo aí fui... O senhor também manteve, né, ao longo da sua produção propriamente acadêmica, da participação política e da participação na política universitária, contribuições na imprensa, programas de televisão. Como que se dá isto, né, de falar para um público mais amplo? Em que espaço desse que o senhor delimitou se situa, ou é um espaço à parte, diferente? Não. O professor do político, que se dirige a um público através da mídia? Eu acho que a melhor maneira que tenho para me caracterizar, para me pensar a mim próprio, é como intelectual. É um nome que está um pouco fora de moda e é um nome que às vezes é dito com uma espécie de arrogância, como se fosse uma aristocracia falida e, portanto, uma aristocracia tanto mais arrogante quanto já não compreende ou quanto vê
a terra a fugir debaixo do chão. Mas não é nesse sentido, nem aristocrático, nem arrogante, que eu emprego a palavra. Apenas acho que é isso que melhor me define desde há muitos anos. Eu sou um intelectual. Isto é, sou um ator num campo em que é o capital cultural que mais conta. Um campo que é, como bem explicou Bourdieu, digamos, um campo dominado do campo dominante, e é um campo em que os principais ativos são ideias, conhecimentos, expressão, capacidade de argumentação, razão comunicacional, como diria o nosso Habermas. Agora, Bourdieu escreveu um texto muito crítico sobre a televisão e a participação dos intelectuais na televisão, né? Sim, porque Bourdieu gostaria que a sociologia fosse uma espécie de religião e que ele, aliás, fosse o São Pedro que certificasse à entrada quem merecia entrar na religião. Vocês devem ser mais novos que eu. E se me permitem o conselho, digamos assim, o conselho é este: desconfiem dos grandes autores e dos grandes homens, porque há ali um momento em que todos eles, os que não morrem entretanto, não têm a felicidade de morrer mais novos e portanto ficam puros no nosso pedestal, todos eles se passam num momento e todos eles acham que ou lhes cabe a eles reescrever a sua própria história oficial, ou lhes cabe a eles escolher os eleitos do seu respectivo paraíso. Portanto, será que é uma espécie de pecado original? O Conte, ao final da sua vida, o Luciano Conte cria a religião da humanidade. Sim, o Durkheim, a religião cívica, o Bourdieu. Outra coisa que também lhes dá muito é, sobretudo os que foram scholars a vida inteira, é de um momento para o outro encantarem-se com as câmaras e os projetores, talvez. É o deslumbramento, ou ao Guidance aconteceu muito isso. Portanto, eu tenho uma grande desconfiança em relação a esses grandes autores. E como é que eu giro essa desconfiança? Frequentando vários. E lendo os livros científicos deles, mas esquecendo as entrevistas e os textos mais propagandísticos que também escrevem. Mas, portanto, eu sou intelectual, mas não intelectual no sentido de membro eleito da Internacional dos Intelectuais, que o Bourdieu no fim da vida queria constituir. E queria constituir, mesmo formalmente, uma espécie de república dos intelectuais, república universal dos intelectuais. Não, eu sou intelectual, mas um intelectual que acha que por sê-lo tem uma incompletude. Sim, tem uma responsabilidade, mas também tem uma incompletude. Muitos dos meus colegas, em particular dos meus colegas universitários, fazem-me perguntas deste tipo. Mas como é que tu tens um lado de Mr. Hyde, isto é, de vez em quando desapareces e a gente vê-te na televisão, nas feiras, nos mercados, na campanha eleitoral, a distribuir propaganda e a falar em comícios. Como é que tu fazes isso? E eu muitas vezes a resposta que dou é muito simples, é muito simples. Se eu não tivesse, por razões políticas, de vez em quando sair daqui, deste espaço protegido, e ir para ali, aquilo é um bairro popular, é um bairro camarário, portanto é um bairro de aluguéis baratos, onde está a classe trabalhadora. Eu nunca na vida via classe trabalhadora. Cumprimentava pessoas que, ao cumprimentarem-me, aleijam-me
porque as suas mãos são mãos calejadas de trabalho que cumprimentam e uma pessoa diz, ai... portanto, eu sou intelectual, mas ser intelectual significa também ser incompleto. Agora, como intelectual, o que é que eu faço? Eu ensino na faculdade, disciplinas, mas também ensino no sentido em que eu raramente digo que não a qualquer proposta que me façam de fazer uma conferência, de ir dar uma aula, mas fazer uma conferência, quer seja num congresso, quer seja numa coletividade ou associação recreativa, ou associação de moradoras, ou juventude, associação juvenil. Eu pesquiso e escrevo artigos e livros, etc. Eu intervenho na mídia, porque a mídia é o espaço essencial de formação da opinião hoje. Eu não consigo pensar-me a mim próprio em intelectual, no sentido, portanto, também de interventor cívico a partir do campo cultural. Se não estiver na mídia, não há intervenção nenhuma que não passe por aí, e na mídia, quer na imprensa, quer na rádio, quer na televisão, claro que são coisas diferentes. A imprensa permite uma argumentação muito mais sólida e demorada, a televisão é aquela lógica do flash, e tenho também uma atividade política, porque eu não sou politicamente assexuado e até acho que, como intelectual, devo contribuir para a formação e para a avaliação das políticas públicas. Nos períodos em que o senhor foi deputado, foi ministro, cessa a atividade docente? Como é que funciona aqui? O senhor foi licenciado da faculdade? Sim, aliás, obrigatório. Quando se é deputado, pode-se manter. E, portanto, quando eu fui deputado apenas, na prática, todas as sextas-feiras dava um curso aqui na Faculdade de Economia. Mas como nessa altura eu tinha já responsabilidades importantes ao nível do Partido Socialista, consegui fazer isso durante um semestre, mas não mais, porque muitas vezes não tinha disponibilidade. Agora, quando se é membro do governo, não se pode ter qualquer outra atividade. E, portanto, o que aconteceu foi em 1999 eu saí da Faculdade de Economia e durante 12 anos estive em atividades políticas a tempo inteiro, e em 2011 voltei. Eu tinha uma curiosidade desse seu período de atuação política, por exemplo, que desafios maiores encontrou no Ministério, por exemplo, ou no Parlamento, e como foi essa... Foi decepcionante, foi compensador, alterou a sua avaliação sobre política, ou, enfim, se nos contasse um pouco. Aprendi muito e aprendi muito também com interesse para a minha condição de sociólogo. Num certo sentido, eu tive o privilégio de, durante 12 anos seguintes, fazer uma espécie de observação participante numa tribo especial, mas que tem também um lado tribal, que é a classe política, e num campo particular, que é o sistema político. Foi, do ponto de vista pessoal, uma experiência muito rica. Eu tenho uma virtude ou um defeito, acho que é mais defeito do que virtude, e esse defeito é, eu não gosto muito de repetição. E costumo ser muito precipitado a dizer que sim a coisas, a projetos, desafios, coisas novas, etc. Essa é a principal razão, porque a minha biografia, digamos assim, política,
é quase incompreensível, porque é quase incompreensível como é que eu fui ao mesmo tempo Ministro da Educação, quer dizer, fui Ministro da Educação e Ministro da Cultura, o que se percebe, e depois fui Ministro da Defesa, o que se percebe, o que se percebe muito menos, não é? Qual é a lógica? Porque pode dizer-se que eu, enquanto Ministro da Educação e da Cultura, até estava a, digamos assim, fazer no domínio da ação política algo que tinha alguma correspondência lógica com o que fazia como sociólogo, e em particular sociólogo da cultura. No caso, a pasta de que gostei mais, portanto, o Ministério de que gostei mais do ponto de vista de conteúdo, que me disse mais, foi sem dúvida o Ministério da Cultura, porque eu gosto mesmo muito dos temas culturais e, portanto, dos temas de política cultural também. Não foi dos mais fácil para mim, porque o campo cultural e a administração cultural em Portugal é muito frágil, muito dependente, e, portanto, há ali um problema de escala. Não chega a haver escala suficiente para uma pessoa poder pensar numa política pública. E depois tive azar, porque eu passei para Ministro da Cultura e o Partido Socialista perdeu logo a seguir umas eleições antecipadas, portanto tive menos de um ano na cultura. Depois da outra vez quando o Partido Socialista regressou ao governo, eu fui para Ministro dos Assuntos Parlamentares, que é uma função de que eu gosto muito, que é aquela função da argumentação e do debate político. Ao fim e ao cabo, o Ministro dos Assuntos Parlamentares é o membro do governo que está constantemente no Parlamento e participa todos os dias no debate político. E eu adorei, porque é de uma exigência. Primeiro, tem um lado lúdico, de competição agonística, né? O confronto político diário. E segundo, tem, digamos, o lugar de um espectro larguíssimo. O leque está tudo aberto. Eu costumava dizer, e é verdade, que a minha competência profissional enquanto Ministro dos Assuntos Parlamentares era muito simples. Eu tinha que saber dizer sobre qualquer assunto as primeiras 5 frases. A sexta já podia não saber. Mas as primeiras 5 frases eu tinha que dizer, se fosse obras públicas, economia, finanças, mídia, educação, porque no sistema parlamentar português é muito frequente que o Governo seja chamado ao Parlamento quase todos os dias de funcionamento do Parlamento. E aí portanto, tanto podia sair a polícia militar como me podia sair a estrada que estava para fazer, se ainda não tinha sido feita, entre a cidade tal e a cidade tal. Isso é muito exigente e, ao mesmo tempo, permite ter um polo de observação sobre o governo, mais largo, né? o que é largo. O que reforçou a minha posição de ideólogo, porque outra maneira de dizer intelectual é ideólogo. Eu escrevi, enquanto estava no governo, pequeno livro verde sobre justamente a ideologia do socialismo democrático. Um livro que, aliás, julgo que tem ali, se quiserem ofereço-vos, que é justamente um livro de ideologia política pura e dura. Como é que eu fui parar à defesa nacional? Isso foi outra razão. Eu estive 4 anos e meio como Ministro dos Assuntos Parlamentares durante todo um governo e o nível de desgaste nessa função é muito grande. O Partido Socialista ganhou as eleições de 2009, mas apenas com maioria relativa. E, portanto, era claro para todos nós, começando por mim,
que, entre outras mudanças que era preciso fazer, eu não podia continuar como Ministro de Assuntos Parlamentares. Não tinha nenhumas condições políticas para continuar. Portanto, ao fim e ao cabo, dentre os vários lugares disponíveis, o que me pareceu mais interessante como desafio foi mesmo Ministro da Defesa. Foi uma experiência... Qual foi o período exato que o senhor... Entre outubro de 2009 e junho de 2011 eu fui Ministro da Defesa. Nós entrevistamos a professora Helena Carreiras. Ela era subdiretora do Instituto de Defesa Nacional. Onde eu estive, aliás, a convite dela para dar uma palestra, porque a minha área de estudos é sobre militares no Brasil. Okay. E ela foi aí não só a primeira mulher, como a primeira socióloga, né? Sim. Então, era uma novidade. Sim. Agora extinguiu-se o cargo, pelo que eu entendi. Mas era uma situação muito nova também, né? E ela lidando com aquele formalismo muito tradicional, né? Muito protocolar da defesa. Felizmente avançou-se nesse registro, porque eu fui o primeiro Ministro da Defesa desde sempre a ter uma mulher como chefe de gabinete. E agora o atual Ministro da Defesa é o primeiro a ter uma secretária de Estado, uma mulher como secretária de Estado. Portanto, neste momento só falta só o Ministro é que falta. E no caso no ranking militar, as mulheres, ainda não há mulheres oficiais generais. A mais graduada é coronel, mas está quase. Agora, portanto, a primeira sua pergunta foi fácil desse ponto de vista e foi uma experiência enriquecedora. Agora, a lógica da ação política é muito diferente isto é, fazer política é muito diferente de fazer relatórios de proposta de políticas públicas, que aliás é o que eu fazia desde os anos 90, sempre fiz isso, relatórios sobre a educação de adultos, sobre a educação artística, sobre o ensino profissional, fiz várias vezes a pedido de governos relatórios desse tipo. Aliás, eu fui para o governo em 1999 numa forma muito engraçada. A posição de intelectual é uma posição que não deixa de ser relativamente cómoda. E então, intelectual com acesso à mídia ainda é mais cómodo. O Partido Socialista ganhou as eleições em 1995 e eu, que fazia parte, na altura, tinha posições importantes, consegui libertar-me desse governo. E entre 95 e 99 eu era professor na Faculdade de Economia, era pró-reitor na universidade e todas as quintas-feiras no Público tinha uma coluna. Sempre me fez alguma jornal Público, e sempre me fez impressão o tom de muitos dos meus colegas colunistas, que é um tom que pode ser descrito assim: vocês, os políticos, têm que fazer as coisas, são umas bestas, basicamente, falando português e depressa, são umas bestas, e nós estamos aqui para mostrar que vocês são umas bestas. Em 1999 escrevi um artigo que se chamava, o título de uma coluna, chamei-lhe A Varanda dos Inteligentes, dizendo exatamente que o país estava cheio de inteligentes que estavam à varanda, mas que nunca desciam, estavam à varanda a dizer mal da marcha que percorria pelas ruas, mas nunca desciam lá abaixo. Então, esse meu amigo, chamado Guilherme Oliveira Martins, que foi Ministro da Educação em 99, telefonou-me a dizer assim: Augusto,
depois é a altura então de você decidir se quer ficar na varanda dos inteligentes ou se quer mesmo ser coerente, não é? E pronto, assim lá fui eu para secretário de Estado. Mas eu acredito mesmo muito que tudo isto nos enriquece. Eu costumo dizer, quando sou chamado para aquelas sessões sobre as saídas profissionais e como é que estão as carreiras hoje, etc., que as pessoas não devem ter medo e dizendo, olhem para mim, eu licenciado em História, sou professor numa faculdade de Economia, no Departamento de Gestão, ensinando Ciência Política. E, portanto, a gente faz coisas, vai fazendo coisas diferentes ao longo da vida. Pois, depois veio... mas acho que tudo isso nos enriquece e, sobretudo, nunca senti que estivesse a trair a Sociologia quando fiz ação política, quando faço ação política. Mas também nunca senti, nem sinto, que esteja a fazer uma espécie de ação política quando faço Sociologia. Eu fiquei pensando na hora que perguntei do desapontamento natural de quem tem um mapa muito claro das deficiências, dos problemas. Estou pensando na área da educação, por exemplo, e tem essa função de gerenciar um ministério e a distância entre essa consciência, digamos, e a capacidade de intervenção, né? De limitação mesmo de intervenção. Então, a ação política enriquece, mas também nos dá uma noção de limite muito clara. Sim. Percebemos que não somos tão inteligentes quanto supunhamos. Eu não tenho essa visão. Não pode tanto quanto gostaria. Mas é que eu não tenho essa visão. A Helena está a ser muito simpática e eu agradeço. Mas eu não tenho essa visão tão, digamos, tão benéfica para mim próprio. Não é apenas nós termos as ideias certas e não termos conseguido levá-las à prática. Muitas vezes o que nós verificamos é que temos as ideias erradas ou não temos a força política ou a habilidade política para levá-las à prática. E eu tive que rever muitas das minhas ideias de como as coisas se deviam fazer em função da minha experiência política. Mas da mesma forma que tenho, em qualquer pesquisa que faço, as vezes que eu mudo de ideias à medida que me vou confrontando com o decurso da pesquisa. Agora, a minha experiência política governativa não foi exaltante, na medida em que, para todo o sempre, ficarei associado à debacle de 2009 em diante. Isto é, eu até acho que fomos um pouco maltratados pela história, mas a história não costuma ser justa. Porque eu acho que o governo em que participei fez um caminho muito interessante em Portugal, mas fomos completamente não é torpedeados, fomos completamente liquidados pela crise mundial de 2008 e pelos reflexos que ela teve em Portugal. Então, bom, nós começamos com o seu interesse na história. Aliás, só para terminar, a minha saída da atividade política a tempo inteiro, porque, portanto, em 2011 eu fui eleito deputado. Também foi a retirada pessoal de consequências desse facto. Isto é, eu saí de deputado em 2011 e saí da direção nacional do Partido Socialista porque entendi e entendo que o Partido Socialista, que é a minha organização, deve encontrar
novas caras, novas vozes e novas ideias, porque a minha cara e a minha voz está associada à crise. Isto, quer dizer, não estou a dizer que me vá suicidar politicamente ou que vá... O senhor continua membro do partido. Claro, mas há esse esforço de renovação que é preciso fazer, e para haver renovação é preciso também que haja lugar para que se faça. E a volta à função de professor, investigador, tempo integral? Muito pacífica e muito fácil. Muito fácil. Eu tive alguns cuidados nos meses em que estive no Parlamento. Fiz 2 testes comigo próprio. O primeiro teste foi ver se continuava a ter o mesmo gosto por ler livros de teoria densa, e portanto escolhi deliberadamente 2 e 3 livros grossos e impenetráveis para ver se ainda mantinha as minhas faculdades intactas, era verdade, e se podia estar várias horas sem falar ao telemóvel, também é verdade, ao celular, também é verdade. Portanto, o meu regresso foi muito fácil, e daí que eu tirei essa conclusão de que nunca deixei nenhuma circunstância de ser basicamente um intelectual, um ideólogo. E quais foram esses livros mais recentes que o senhor leu? Eu sou muito disciplinado do ponto de vista académico, e portanto o que fiz foi o seguinte: eu perdi um pouco o pé nestes 12 anos sobre as coisas que foram entretanto sido publicadas, e portanto peguei num grande amigo meu, que é o Rui Pena Pires, que ensina teorias sociológicas no ISCTE, e disse: Rui, põe-me aí os 10 livros de teoria sociológica que eu tenho que ler, e depois peço-te mais. E então ele mandou-me ler. Você se lembra deles? Sim, ele fez umas perguntas, tipo médico, a dizer: olha lá, então, tu já leste alguma coisa do Nikos Moudzelis? Não, senhor, vais começar por aí. Do Jeffrey Archer, já tinha lido por causa da sociologia cultural, está bem, mas vais ler, porque o Rui tentou compensar, digamos, as minhas falhas em matéria de correntes sociológicas americanas neofuncionalistas. Mais recentes. Ele sabe que eu sou fluente em sociologia francesa e em Giddens, e portanto tentou compensar. Portanto, fiz uma coisa muito profissional, e aliás ainda estou, a fase em que eu estou ainda é sobretudo de leitura, para me atualizar e também para me atualizar teoricamente. Nos escapou no roteiro o seu doutorado no ISCTE. Não nos contou. Sim, talvez esse seja uma... Porque é que foi no ISCTE? Por 2 razões. Não podia ser aqui na Faculdade de Economia, que só dava doutoramentos em Economia, e porque a minha escola, no sentido da minha corrente sociológica, é isquetiana, o ISCTE. Isto é, o José Ferreira de Almeida, o João Ferreira de Almeida, o José Madureira Pinto, são os meus mestres, e o António Firmino da Costa, a Maria da Dores Correiro, o Fernando Luís Machado, são os meus colegas. E, portanto, era evidente que o meu doutorado devia fazer-se no ISCTE. Eu fiz o meu doutorado, não deixei de fazer no quadro da Faculdade de Economia. A Faculdade de Economia do Porto, então, realizava uma série de estudos sobre aqui a região do noroeste português, que é uma região muito sui generis, é uma região de industrialização difusa, isto é, industrialização em meio rural. Têxtil, vestuário, calçado, o principal setor exportador português na altura, mas com fábricas espalhadas, pequenas e médias empresas espalhadas pelo meio rural.
E, nessa altura, vários de nós, na Faculdade de Economia, procuravam compreender a especificidade desse modelo de desenvolvimento aqui em Portugal, um pouco próximo da chamada Terceira Itália na Itália, e eu integrei-me nessa série de estudos, mas olhando a mesma realidade, essa realidade de industrialização difusa, de operários que ao mesmo tempo são camponeses, são pluriativos, têm as suas terras também que cultivam, olhando para essa realidade do ponto de vista cultural e simbólico. E, portanto, a minha tese tem como objeto, ela chama-se Tempos Cruzados, uma interpretação da cultura popular, sim, mas tem como objeto exatamente essa encruzilhada de tempos. Isto é, ver do lado da cultura um processo de urbanização, de industrialização e de proletarização, todos eles incompletos, ou todos eles sui generis. Operários que não deixam de ser camponeses, suburbanos que não deixam de ser rurais, fábricas instaladas em campos, e eu queria, a partir da cultura, tentar interpretar como é que essas populações estavam a gerir o processo de mudança em que estavam envolvidos. Escolhi, como um bom sociólogo, para aquela descrição densa que é precisa nestas circunstâncias, escolhi uma freguesia do município de Guimarães, que era uma espécie de laboratório, isto é, que condensava todo esse mosaico, essas forças divergentes que eu queria compreender. Era uma freguesia que, ao mesmo tempo se localizavam dois grupos folclóricos e uma galeria de arte contemporânea, que tinha várias fábricas de calçado e uma vasta zona agrícola, que tinha vivido em 1974 um processo político muito radicalizado, que tinha ainda um associativismo cultural local forte, que, para cúmulo, como clímax, tinha uma freguesia que se chama São Turcato, e chama-se São Turcato porque supostamente está lá o corpo incorrupto de um santo que terá sido morto pelos invasores muçulmanos no século VIII. Portanto, tinha grandes romarias populares, e, portanto, eu escolhi apenas porque naquele espaço de 3.500 pessoas e de poucos quilómetros quadrados eu tinha o que queria salientar, que é que os tempos não se sucedem, mas sim se cruzam. Portanto, a tese não é sociologia da cultura no sentido em que é sociologia das atividades ou do setor cultural, não, é uma monografia sociológica que trata sucessivamente de classes sociais, de economia, de política, de religião, etc., mas sempre a partir do ponto de vista simbólico, portanto, do ponto de vista do hábitos, das maneiras de ser e de pensar e dos padrões de comportamento das pessoas. Gostei muito de fazer, como aliás se vê pelo entusiasmo com que ainda falo disso. Se o senhor tivesse que destacar... Era quase que um estudo antropológico. Sim. Se o senhor tivesse que destacar um autor, um livro em particular que marcou mais na sua trajetória, a leitura, o impacto que ele causou, qual seria? Sem dúvida alguma, um livro chamado Manuscritos Económico-Filosóficos, de um senhor chamado Karl Marx, que não é um livro, não é? Ele não escreveu nem publicou, mas é uma reunião de textos do chamado Jovem Marx, que foram publicados já depois da Segunda Guerra Mundial, se não erro, e que eu visitei 2 vezes.
primeiro, quando jovem estudante de liceu, me iniciava na minha formação política. Lembro-me como se fosse hoje de ter lido um desses textos, que é a crítica da filosofia de direito de Hegel, do princípio ao fim, não ter percebido rigorosamente nada e ter recomeçado. E visitei uma segunda vez como sociólogo, porque acho que é aquele Marx, sobretudo as análises de Marx sobre a relação de trabalho, portanto a relação entre o capital e o trabalho, a relação económica, do ponto de vista cultural e simbólico, que é ao fim e ao cabo a análise da alienação, da teoria da alienação, é inspiradora até hoje. Surpreendi-vos, ou não? Sim, porque talvez só falasse da distinção do Bourdieu, também, talvez sim. Já inspirado, né? Agora, também devo dizer que outro livro, que mais uma vez não é um livro propriamente dito, é mais um conjunto de textos, que também me marcou enormemente como sociólogo, é o conjunto dos estudos do Max Weber sobre Sociologia da Religião, que é uma coisa... É muito mais conhecido, não é? Naturalmente, até porque é pequeno e lê-se e os estudantes podem ler facilmente, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas o conjunto dos estudos dele sobre o judaísmo, sobre o confucionismo, sobre o hinduísmo, é uma coisa absolutamente espantosa, do ponto de vista da erudição, do ponto de vista da capacidade de comparação e de generalização sociológica e também de quão próximo aquilo está do Marx. É ao contrário do que o Weber gostaria que a gente pensasse. Ou que os marxistas gostariam também. Sim. Só uma última... Começamos a entrevista, né, o senhor falando do seu interesse pela história do tempo presente, né, e logo essa grande festa da Revolução Democrática. Esse projeto já fazemos há algum tempo. Começamos a fazê-lo antes da crise do euro. Cada vez que voltamos... Quer dizer, a sensação agora, né, essa discussão toda, se sai do euro ou não, é mais de uma quarta-feira de cinzas, como se fosse assim, o final de uma festa. Não sei, como o senhor... Eu não sei se o senhor responde como sociólogo, como político, como comunicador. Se eu tivesse que resumir como que está a passar agora esse momento em Portugal. As circunstâncias presentes são muito difíceis. Eu acho que há é também uma circunstância daquilo a que os ingleses chamam overreaction. Acho que às vezes nós estamos a reagir demais. Para todos os efeitos, embora a zona euro esteja numa circunstância muito difícil, a zona euro tem o PIB per capita, o segundo maior PIB per capita do mundo, logo a seguir aos Estados Unidos e acima do Japão, e o conjunto da União Europeia, a 27, é o maior produto do mundo e é o maior mercado do mundo. E, embora evidentemente veja pessoalmente com agrado o desenvolvimento das economias emergentes, incluindo o Brasil, a Índia, Angola, o que seja, também não me esqueço de que, medidos em rendimento per capita, um país como Portugal, que é um país periférico da União Europeia, ainda tem valores que são pelo menos um terço superiores aos valores dessas economias. E comparado, por exemplo, com a Índia, é mais do dobro. Portanto, há aqui alguma overreaction. Para todos os efeitos, ao contrário do que os portugueses gostam de dizer hoje, nós não estamos pior do que estávamos nos anos 70. Não temos guerra. As pessoas não andam descalças nas ruas, como andavam quando eu era menino. Agora, porque é que há esta quarta-feira de cinzas, há esta noite? Porque o que mais está a custar é que
sobretudo a Alemanha, nos trata como se nós tivéssemos tido a ousadia de querer uma coisa a que não tínhamos direito. E essa coisa era o desenvolvimento. Era aproximar-nos ao centro. Era deixarmos de ser pobres. Era deixarmos de ser periféricos. E não tanto através das medidas, mas através do discurso que acompanha as medidas, o que nos estão sempre a dizer, a nós, aos espanhóis, aos gregos, aos irlandeses, aos italianos, e cada vez dizem mais aos franceses, é que nós somos desse sul católico e periférico que, por causa de um senhor lunático chamado Jacques Delors, a Europa, num momento de fraqueza, aceitou que entrássemos e que tivéssemos como ambição aproximarmos-nos dos estándares próprios dessa Europa do centro e do norte. O que é uma questão posta de forma mais horrível e, aliás, com efeitos que podem ser devastadores, porque isto tem muito pouco a ver com a economia, ou apenas com a economia, e tem a ver com questões civilizacionais, de segurança, históricas, etc. Agora, eu compreendo, muitos dos meus colegas economistas dizem que a nossa circunstância é ainda mais difícil quando o facto de nós pertencermos à zona euro nos impede de usar instrumentos de política próprios dos países periféricos que estão em dificuldades, designadamente a política monetária. Nós não temos política monetária nacional. Agora, eu devo dizer que sou um otimista. Aliás, costumo dizer que, se não fosse otimista, não tinha atividade política, porque o que caracteriza a atividade política é tentar fazer coisas para mudar. E, portanto, quem achar que as coisas que faz não têm nenhum efeito, é melhor não fazê-las, já chega de depressão. E, portanto, eu acho que isto vai mudar. Isto vai mudar porque não é possível em democracia, e é inimaginável que a Europa evolua para qualquer outra coisa que não seja uma democracia, não é concebível em democracia este tipo de redução das restrições que nós temos que enfrentar apenas a restrições de natureza orçamental e financeira. E, portanto, mais dia ou menos dia, este programa de austeridade vai ter que ser aliviado. Até agora respondi como sociólogo e cidadão. Posso acrescentar outra resposta noutra dimensão, que é, no caso particular português, não é possível encontrar alguma saída senão removendo o atual governo. Mas estão a ver como eu sei distinguir bem as coisas? Muito bem. Muito bom, muito bom. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer.